No vídeo de hoje, nós vamos explorar o que são pensamentos automáticos e como é que esses pensamentos influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos, especialmente em momentos de ansiedade. Esses pensamentos automáticos, eles surgem de forma muito rápida, quase de forma que a gente não perceba mesmo. E eles acabam tendo um grande impacto na nossa vida. Muitas vezes eles são negativos, exagerados, distorcidos e podem sim intensificar a nossa ansiedade. Mas antes de tudo, nós precisamos entender como é que esses pensamentos funcionam. Vamos lá. Pense nos pensamentos automáticos como reflexos mentais. Eles são rápidos, instintivos e tendem a seguir um padrão. Imagine que você está andando pela rua e de repente alguém buzina atrás de você. Sem pensar, você se assusta e seu corpo reage. Isso é um reflexo. Da mesma forma, quando a gente está em uma situação que nos gera ansiedade, nosso cérebro dispara pensamentos automáticos que nos fazem sentir ameaçados, vulneráveis, mesmo que não haja ali um perigo real na nossa frente, né? Então, esses pensamentos, eles surgem de forma muito rápida, como a gente havia falado anteriormente, né? Quase como se eles estivessem já meio que programados ali na nossa mente. E muitas vezes a gente não questiona se eles são verdadeiros, se não são. Então, é meio que a gente fosse, como se a gente fosse seguindo uma trilha mental ali, sem pensar. Agora, eu quero que você reflita sobre algum momento recente em que você sentiu ansiedade. Qual foi o pensamento? Você consegue lembrar o pensamento que passou pela sua cabeça naquele instante? Como é que esse pensamento te afetou? Você sentiu alguma emoção? Como é que você se comportou depois de ter percebido aquele pensamento, né? Então, de acordo com Aaron Beck, os nossos pensamentos eles têm um papel central na forma como a gente experimenta as nossas emoções, como a ansiedade, como a raiva. E aí ele propôs que em situações de vulnerabilidade emocional, os nossos pensamentos automáticos, eles surgem rapidamente e parecem absolutamente válidos, mas muitas vezes eles estão distorcidos por vieses cognitivos. Esses pensamentos automáticos são interpretações que a nossa mente faz de forma instantânea, influenciando como a gente sente e como a gente se comporta, né? Um exemplo clássico disso, de pensamento automático, é o seguinte. Imagine que você está em uma reunião e comete um erro ali ao falar. De repente, o pensamento que surge na sua mente é: todos acham que eu sou incompetente. Esse pensamento ocorre tão rápido que você nem percebe que ele pode ser uma interpretação e não um fato exato sobre o que está acontecendo. Então, o que é que a gente pode perceber aí? É que podem existir o quê? Vieses cognitivos. E o que é que são esses vieses cognitivos? Vieses cognitivos são distorções que afetam os nossos pensamentos automáticos. Tá? Segundo esse modelo de Aaron Beck foi o grande criador da terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? Existem vários tipos de vieses que podem influenciar as nossas percepções. Esses vieses, eles tornam-nos mais vulneráveis a interpretar os eventos, ou de forma muito exagerada, ou de forma muito negativa, ou personalizada. Então, um exemplo de um viés cognitivo é a catastrofização. É comum que a gente imagine, por exemplo, um cenário terrível, o pior cenário possível. Em vez de pensar que um pequeno erro numa reunião é algo natural, normal, você pode pensar que isso vai destruir sua reputação profissional para o resto da vida. Tá? Um outro exemplo também de viés cognitivo é a leitura mental, onde você acha que sabe o que os outros estão pensando sobre você. Muitas vezes de forma negativa. Então você pensa, ela deve estar pensando que eu sou uma pessoa, sei lá, burra, idiota. Mesmo sem que você tenha nenhuma evidência sobre isso, tá? Então, esses vieses cognitivos, eles são como lentes mesmo ali, sabe? Distorcidas, que mudam a maneira como a gente enxerga o mundo. E eles fazem com que uma situação relativamente neutra acabe se tornando uma fonte de ansiedade, tá? Então, agora que a gente entendeu o que são os pensamentos automáticos, né, os vieses cognitivos, nós vamos entender como eles se relacionam com as nossas crenças mais profundas, conhecidas como crenças centrais. Mas e aí, como é que é essa relação entre pensamentos automáticos e crenças centrais? Vamos lá, tá? Vamos imaginar uma árvore, certo? Na raiz, as raízes dessa árvore são as crenças centrais, tá? E a copa são os pensamentos automáticos.
ok? No meio, a gente tem ainda outro tipo de crença, que são as crenças intermediárias, mas a gente vai ver isso depois. As crenças centrais, elas são ideias fundamentais que nós temos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo como um todo. Essas crenças, elas são formadas ao longo da nossa vida e muitas vezes durante a infância, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. A gente vai construindo elas ao longo da nossa vida. O problema é que essas negativas, elas podem nos tornar mais vulneráveis à ansiedade, por exemplo. Então, se você tem uma crença central de que você não é digna de amor, isso pode levar a pensamentos automáticos como: fulana não gosta de mim. Toda vez que essa pessoa não responde da forma que você imaginava, tá? Ou ficou em silêncio. Então, esse pensamento, ele vai acabar gerando a emoção, que é a emoção de tristeza, rejeição, e que vai reforçar ainda mais a sua crença central. Essas crenças centrais, elas funcionam como filtros que influenciam como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. E por isso é tão importante a gente identificar e trabalhar essas crenças para reduzir a ansiedade. Entendem agora a importância prática? Esse módulo vai ser muito, muito importante. Vai ser uma virada de chave para vocês vão perceber. Então, vamos trazer aqui um exemplo prático para entender melhor esses conceitos. Imagine que você recebe um feedback negativo no trabalho. O pensamento automático que surge ali pode ser, sei lá, sou um fracasso total. Esse pensamento, ele pode estar ligado a uma crença central mais profunda, como eu sou incompetente. Além disso, esse pensamento automático, ele pode estar distorcido por um viés cognitivo, como o pensamento dicotômico, onde você vê as coisas em termos de tudo ou nada, ou você é um sucesso completo, ou é um fracasso absoluto. Ou você faz isso ou não faz nada, sabe? É um 880. Outra distorção comum nesse exemplo é a personalização, que é onde você assume que o feedback negativo que você recebeu é uma prova de que você, como pessoa, é inadequada, em vez de ver o feedback como uma crítica construtiva ao seu trabalho específico, tá? Então, à medida que a gente vai entendendo como esses elementos interagem, nós podemos começar a desafiar e mudar os nossos padrões de pensamento que vão alimentar a ansiedade, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Uma parte importante ali do modelo cognitivo de Aaron Beck é o conceito de desconfirmação ou falsificação de crenças. O que é isso? Ou seja, em vez de a gente procurar apenas evidências que confirmem as nossas crenças negativas, tá? Nós precisamos também procurar evidências que desafiem essas crenças. Por exemplo, se você tem um pensamento automático de todos vão me julgar se eu cometer um erro, é importante questionar essa ideia. Pergunte a si mesma quais são as evidências de que isso é verdade. E quais são as evidências de que isso não é verdade? Percebe que a gente vai ter um olhar mais questionador, mais de pesquisador sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. Esse processo de desconfirmação vai nos ajudar a ver que muitas vezes os nossos pensamentos automáticos, eles são distorcidos e não refletem a realidade, o que está acontecendo ali de fato. Ao treinar essa habilidade, a gente vai começar a enfraquecer o poder dessas crenças negativas e então reduzir a ansiedade que pode estar aí associada, tá? Então, hoje a gente explorou os fundamentos dos pensamentos automáticos, vieses cognitivos, crenças centrais, e a gente viu como eles podem se interrelacionar para alimentar a ansiedade. Entender esses conceitos é um primeiro passo para a gente começar a mudar a forma como pensa e, consequentemente, a forma que a gente vai sentindo e vai agindo. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar mais fundo na identificação desses pensamentos automáticos e trabalhar com técnicas práticas, tá? Para desafiar esses pensamentos, para substituir por mais realistas e mais pensamentos equilibrados, ok? Isso a gente vai fazer não no sentido de, vamos eliminar os pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos. Gente, não é isso, tá? Tudo isso tem uma fundamentação por trás, tem um respaldo científico. Ok? Então, a gente vai trabalhar de uma forma muito específica com esses pensamentos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.